Olá! Começar a carreira em tecnologia é um desafio e tanto, não é verdade? Às vezes, parece que estamos navegando no meio do caos. Mas, e se existisse uma bússola para guiar até mesmo os projetos mais complexos? Hoje, a gente vai desvendar a matriz 5W2H, a ferramenta que pode, de verdade, transformar a forma como se trabalha e se entrega resultados. Vamos começar com aquela pergunta que toda pessoa da área de TI já se fez alguma vez. Por que é tão difícil manter um projeto nos eixos? A resposta está na natureza do nosso trabalho. Ele é, na maior parte do tempo, invisível e abstrato. Vamos detalhar um pouco esses desafios. Ao contrário de um prédio, o progresso em TI é intangível, não dá para ver acontecendo. Existe também a ilusão de que software é super fácil de mudar, o que abre a porta para mudanças de escopo sem fim. A complexidade é altíssima. Uma pequena alteração aqui pode gerar uma cascata de problemas lá na frente. E o mais perigoso de todos, a ambiguidade. O que foi pedido, o que foi entendido e o que foi construído raramente são a mesma coisa. É o cenário perfeito para o caos. É exatamente para combater esse cenário que precisamos de um método, de uma estrutura. E é aqui que a nossa bússola entra em cena, a matriz 5W2H. Este aqui é o nosso roteiro. Primeiro, o desafio. Em seguida, a bússola que ajuda a resolvê-lo. A gente vai mergulhar nos 5 Ws que definem a rota e nos 2 Hs que cuidam da execução e do custo. E claro, no final vamos colocar tudo em prática. Vamos lá? A primeira parte da nossa jornada é traçar a rota com os 5 Ws. O objetivo deles é garantir que, antes de escrever qualquer linha de código, toda equipe saiba exatamente o que precisa ser feito e, o que é fundamental, por que precisa ser feito. O primeiro W, what, ou o que, é o nosso escudo contra a ambiguidade. Olha só a diferença. Um módulo de login é vago demais. Agora, o módulo de login com autenticação de 2 fatores, o 2FA, via SMS, isso é uma definição técnica precisa que não deixa espaço para interpretações erradas. É o primeiro grande passo para o sucesso. Agora, o why, o porquê. Essa aqui é talvez a pergunta mais poderosa que um profissional pode ter. Quando um pedido urgente aparece, perguntar por quê força uma pausa para o pensamento estratégico. Isso impede que a equipe gaste tempo e energia em funcionalidades que, no fim das contas, não agregam valor real ao negócio. É o melhor filtro de prioridades que existe. Where e when definem as fronteiras da tarefa. Em TI, o onde não é um lugar físico, mas sim o ambiente. Vai ser em desenvolvimento, em homologação, em produção. E o quando define o tempo. Não apenas a data de entrega, mas as janelas ideais para uma implantação, como uma madrugada de baixo tráfego para minimizar o impacto. E para fechar, o who, ou quem. Este ponto é crucial. Falar a equipe vai fazer não adianta. É preciso definir nomes, quem desenvolve, quem testa e quem aprova. Isso acaba com aquela responsabilidade que se perde no ar e garante que cada etapa tem um dono. Ok, com a rota toda traçada, passamos para a execução, os 2 Hs. Aqui a gente define como a tarefa será feita e, o ponto mais crítico para quem está começando na carreira, quanto ela realmente vai custar. O how, ou como, é o projeto técnico, é o momento da engenharia. Vamos usar uma API REST? A metodologia vai ser Scrum? Definir o como garante que a solução se encaixe na arquitetura que já existe e que seja construída de forma eficiente e sustentável. E agora, chegamos à pergunta de ouro. A pergunta que realmente separa quem é iniciante de quem é profissional. Então, muita atenção aqui. Qual é o custo real de uma tarefa? O erro clássico de quem está começando é olhar só a ponta do iceberg, o custo direto, como uma licença de software. Mas a visão profissional enxerga o iceberg inteiro. O custo real inclui tudo que está submerso. O tempo da equipe, o uso da infraestrutura que a empresa já tem. Em um projeto, nada é de graça. Para entender o custo real, o conceito de hora-homem é fundamental. O tempo da equipe não é gratuito. Cada hora de trabalho de um desenvolvedor, de um analista, de um arquiteto, tem um valor monetário que deve ser contabilizado. Ignorar esse custo é planejar com base numa fantasia e preparar o projeto para o fracasso. Vamos tornar isso bem concreto. A gente vai ver agora como essas 7 perguntas se unem para criar um plano de ação super sólido para uma tarefa bem comum em TI, a migração de um servidor. Olha só a clareza deste plano. O que é super específico. O porquê está ligado a um objetivo de negócio claro. Onde e quando são exatos.
E o quem atribui as responsabilidades direitinho. O como define a tecnologia. E o mais importante, o quanto revela o custo total, separando as despesas diretas das horas da equipe. Isso sim é um plano de ação completo. E este gráfico aqui ilustra o ponto principal de forma brilhante. Olha isso. Nesse projeto real, o custo interno da equipe é mais que o dobro do custo direto. Se as horas homem tivessem sido ignoradas, o custo total teria sido subestimado em mais de 65%. É uma diferença gigantesca. Então, o ponto crucial aqui é: o que se ganha ao trazer essa ferramenta para o dia a dia profissional? Pense bem nesta frase. Ao forçar a clareza antes da ação, o planejamento evita mal-entendidos, funcionalidades inúteis e aquelas correções de emergência. É uma proteção para o profissional e para a equipe inteira contra o maior inimigo da produtividade, o retrabalho. Resumindo, o 5W2H combate os maiores fantasmas dos projetos de TI. Garante que o trabalho técnico tenha um propósito de negócio, oferece uma visão clara dos custos reais e, o mais importante, eleva o nível profissional. A mudança de alguém que apenas executa o que foi pedido para alguém que entende, planeja e entrega valor de forma estratégica. Portanto, a pergunta final fica no ar. Pensando na próxima tarefa, no próximo projeto, qual será o desafio a ser iluminado e estruturado com o uso desta poderosa bússola? A jornada para se tornar um profissional de TI de alto impacto começa com um bom planejamento.